Numa audiência pública, os microfones da Câmara dos Vereadores ficam abertos para os moradores darem a sua opinião. Pode usar a tribuna, fique à vontade para usar. Pode usar exatamente o tempo que foi usado aqui pela doutora Menezes. Qualquer pessoa que se inscrever pode falar. Olha os entregadores lá, ó. Olha o que eu represento ali, ó. Esta audiência discute a segurança do trabalho dos entregadores que usam motos em São Paulo. As opiniões e sugestões da categoria podem ser levadas em consideração pelos vereadores na hora de pautar ou votar um projeto de lei sobre o assunto. Desde janeiro de 2022, foram realizadas cerca de 40 audiências públicas assim. As audiências públicas são espaços de democracia, reconhecidos e garantidos por lei. É por meio dessas audiências que grupos e pessoas podem falar diretamente com os gestores públicos. Para discutir a importância deste processo de participação da população, hoje eu recebo aqui no estúdio a pesquisadora do INSP, Bianca Tavolari. Muito obrigada pela sua participação aqui no Câmara Viva, é uma honra. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês, ainda mais com um tema que me é tão caro. Vamos começar então explicando o que é uma audiência pública, professora. Ótimo. Para quem está ouvindo a gente, uma audiência pública é um espaço aberto pelo poder público para participação social. Então, tem várias circunstâncias, vários momentos em que o poder público decide fazer isso. Então, por exemplo, temos uma política que impacta a vida de todo mundo, tem uma decisão, uma prioridade que deve ser tomada pelo poder público, pode ser tanto executivo quanto legislativo. Então, se abre um espaço para ouvir a população e ele pode ter várias finalidades, né? Acho que a gente vai comentar um pouco aqui para que serve uma audiência, quem pode participar, mas é um espaço aberto para decidir sobre políticas públicas, projetos de lei. Qual que é a importância, então, da participação popular nessas audiências? Bom, a participação popular é decisiva, né? Não só porque o poder público está abrindo, então, um espaço para ouvir as pessoas, né? E se espera que as pessoas estejam lá, mas também porque vão ser tomadas decisões, né? Ou então vão ser definidas prioridades sobre políticas públicas que conseguem, que dizem respeito a todo mundo. Então, se você quer ter sua voz ouvida, se você quer influenciar a formulação de uma política pública, se você quer que ela seja representativa, é mais do que relevante que você esteja lá nesse espaço, né? Agora a gente tem também audiências virtuais e também presenciais, em que você pode ter sua voz ouvida. Ela tem várias funções, seja do ponto de vista da decisão, seja do ponto de vista da formação das pessoas para entenderem sobre assuntos e temas públicos que impactam todo mundo. Agora, professora, qual que é o objetivo da audiência pública? Eu vou participar, eu vou dar a minha opinião. Agora, falando do lado do vereador, ele vai escutar essa opinião e ele deve acolher, ele pode acolher, é uma opção? São várias possibilidades, né? Então, vamos dizer que venha uma contribuição específica de um determinado ator social, de um determinado grupo, ou mesmo de um morador de um determinado bairro, né? Então, para o vereador e para a vereadora, quando estiver na fase, né, das audiências legislativas, esse vereador, essa vereadora foi eleito pelas pessoas, né, vai poder dizer, opa, aqui tem uma demanda que eu acho que é importante. E vai poder dizer, não sou só eu que acho, olha, todas essas pessoas falaram aqui. Então, o que é interessante para a pessoa que está participando? Que ela tenha uma devolutiva, que ela tenha, então, uma resposta da autoridade, dizendo, olha, a gente não incluiu por causa disso, a gente incluiu dessa maneira, a gente traduziu de tal maneira. Então, acho que isso é muito importante, não só que a pessoa fale, né, mas que também ela receba um retorno da autoridade para que diga como isso foi incluído ou não na determinada política pública. E por isso que é super importante ter transparência, que as pessoas tenham informação prévia. No caso do plano diretor tem um diagnóstico enorme, 338 páginas que a gente está, né, nós da academia e também da imprensa estamos, né, nos esforçando para traduzir para todo mundo, para que todo mundo entenda o que está em jogo, já que é uma revisão, né? Então, tem essa série de coisas que são importantes. Ter uma devolutiva para que as pessoas entendam por que determinada coisa foi incluída, por que não, né? Porque nem tudo que vai ser falado numa audiência vai ser acatado, né? Mas, ao mesmo tempo, se nada for acatado, a audiência perde o seu sentido, que é justamente de ouvir as pessoas e definir prioridades. E como é que, afinal, as pessoas podem participar de uma audiência pública? Olha, as audiências públicas, de maneira geral, se elas quiserem ver, por exemplo, né, no site da própria Câmara de Vereadores, então tem lá a agenda, mas no caso do plano diretor, a Prefeitura, né, a Secretaria
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano fez um site específico em que tem a agenda, tem audiências virtuais noturnas que já estão acontecendo, vão ter audiências presenciais, então a pessoa consegue acompanhar essa agenda, seja do ponto de vista temático. Vamos dizer que a pessoa não conseguiu acompanhar a audiência, mas quer só entender o que está acontecendo, essas audiências ficam gravadas no YouTube, então também é possível que a pessoa assista depois, né, para ver o que está acontecendo, mas espero que as pessoas participem lá, né, porque daí é possível fazer pergunta, é possível cobrar autoridades, pedir mais informações, entender mais o que está acontecendo. Participação é fundamental, então. Fundamental. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui também. Eu que agradeço, é um prazer enorme. Obrigada. Então participe das próximas audiências públicas da Câmara dos Vereadores. A agenda completa você encontra no site que aparece aqui na tela agora. A gente volta na próxima semana com mais assuntos que envolvem a nossa rotina na cidade. Siga acompanhando tudo pelo site e pelas redes sociais da Câmara dos Vereadores.